E a gente continua falando sobre a população LGBT aqui no estúdio do seu jornal, agora sobre a experiência de diversas pessoas que passaram por um processo de transformação para se aceitarem e serem aceitas. Esse é o tema do livro Vidas Trans e a Amara Moira é uma das escritoras, está aqui com a gente, seja muito bem-vinda. Muito prazer. Amara, explica pra gente. O livro tem 4 histórias de pessoas que contam sobre esse processo de transição, sobre busca de espaço social. Muitas vezes é uma busca tortuosa, uma busca muito difícil, muito complicada. Fala um pouquinho sobre essas histórias que são contadas aqui. Então, uma das coisas mais importantes desse livro poder existir hoje, né? Eu tentei fazer um levantamento dos livros que pessoas trans escreveram e consegui chegar a um número de 15 no Brasil. Então, 15 pessoas trans publicaram livros no Brasil. Sim. E desses 15, 10 foram publicados nos últimos 3 anos. Ou seja, é muito tempo a gente só vivendo na margem, só vivendo debaixo do tapete, e de repente a gente poder escrever nossas histórias, colocar nossas próprias palavras no papel, deixar de ser ratos de laboratório, porque por muitas décadas também um monte de pesquisadores vai lá no nosso meio, quer ouvir nossas histórias, ver quanto elas são preciosas, mas a gente falar mesmo, nós escolhermos as palavras. Esse livro é um desses pioneiros, desses que vem inaugurar uma nova época, um novo momento das histórias trans, né? Tem muito a ver com essa questão da representatividade. Eu acho que as pessoas que estão passando, de repente, por momentos muito parecidos, se encontram aqui, ganham força. Tem isso também da representatividade, né? Sim, e tem também da gente romper com as narrativas únicas que criaram sobre nós. Sim. Então, porque sempre pensam, não, se é travesti, ela é travesti porque ela gosta de homem, ela se transforma, faz sua transição porque ela quer atrair homens. Como se antes da transição a gente não atraísse homens, e como se a gente fizesse isso para atrair homens, não para a gente ser quem a gente é, né? E de repente poder escrever sobre isso é mostrar da nossa perspectiva o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer e por que razão. Então a gente vai lá para a infância, vai para a adolescência, vai passando sobre esses momentos, essas violências que a gente sofre, mas também as delícias, os prazeres de poder descobrir quem você é e de poder viver de acordo com aquilo que você acredita que é. E as lutas não são poucas, né? Eu acho que esse é um pouquinho do... A gente mostra nossas histórias de pessoas que estão no armário, pessoas que ainda não puderam se perceber, ou ter coragem, ou ter força, vão vendo na gente um espelho e vão sentindo coragem para também estar junto com a gente. As histórias falam muito também sobre a busca por respeito, né? Claro. Então, assim, primeiro existe esse obstáculo do se entender, do se respeitar, e depois buscar esse respeito nos outros. Claro, e é interessante, porque a sociedade, a gente sente que quando a gente nasceu, colocaram uma máscara na nossa cara, né? E disseram, você vai ser isso aqui, que o seu genital disse que você é. E a gente, na verdade, entende que essa máscara não é o que a gente tira essa máscara. E nesse tirar a máscara, estão dizendo que a gente está tentando se passar pelo que a gente não é. Olha que interessante, né? A gente tem a percepção de que a gente está tentando ser quem a gente é de verdade. E as pessoas estão nos acusando de ser fraudes, de estar tentando enganar o outro, né? E aí, ou seja, esse entender a gente como fraudes ambulantes motiva um monte de violências. Então, claro, desde violência na rua, xingamentos, expulsão de casa, sabe? Ninguém se preocupa com tanto de pessoas trans que são expulsas de casa pela família. Adolescente, criança, espancados pelos pais, abuso sexual, e vão parar nessa prostituição precária muitas vezes antes sequer de ser maior de idade, sabe? E ali vão ter que fazer vida e continuar conseguindo existir, né? Ou seja, a gente precisa começar a abrir brechas na sociedade como um todo e começar a dizer que a gente veio para ficar também, a sociedade vai ser nossa. Inclusive o livro traz esse subtítulo, que é A Coragem de Existir. Por que esse título, esse subtítulo? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai mostrando que não é por devassidão, não é por perversidade, não é por desvio de conduta, por transtorno que a gente é quem a gente é, mas a gente é quem a gente é porque a gente teve coragem de peitar um sistema que tentou decidir por nós o que somos, o que deixamos de ser. Então, acho que coragem é uma palavra que cai bem, sabe, para dizer daquelas pessoas que estavam tão determinadas a dizer para o mundo quem são, que não aceitaram regras que impedissem elas de dizer isso tudo. Claro. Então, a gente chegou, vai arrebentando portas, derrubando muros e vai colocando nossas histórias nas livrarias, nas bibliotecas, começando a ser estudadas pelas nossas palavras e não por coisas que dizem sobre a gente. E a gente começa também a produzir conhecimento sobre a sociedade, sabe? Porque essa é uma das coisas importantes também. Quando a gente vai afirmando o nosso direito de existir, a gente vai também falando sobre a sociedade como um todo, não só sobre nós. Fala sobre a sua história.
Minha história é meio caótica, essa coisa, né? Eu tenho 32 anos hoje e faz só 3 anos que eu consegui pedir para a primeira pessoa me chamar de Amara. Então, Sim. é muito recente e isso só foi possível porque em determinado momento eu vi que já existiam outras ao meu redor, eu estava estudando na Unicamp, estava fazendo doutorado, então tinha uma estabilidade financeira ali que a bolsa de doutorado me propiciava, estava num ambiente muito privilegiado, numa bolha de proteção, e aí vi algumas pessoas trans surgindo naquele espaço, né? Porque é um espaço que não é tão ocupado por pessoas trans. Quase Então, nada. e como que foi isso? Porque você foi pioneira num certo Sim, momento? eu fui tipo a quinta ou sexta pessoa trans que apareceu naquele espaço, Sim. conhecidamente, assim, né? E quando a gente pensa que na Unicamp, eu fiz umas estimativas de que 0,03% da Unicamp são alunos trans, alunas e alunas trans. Ou Sim. seja, a gente tem 10 alunos no universo de 30 mil alunos. E quando a gente vai para o Jardim Itatinga, que é o maior centro de prostituição da América Latina, também em Campinas, a gente tem 5% do bairro. Então, de um lado, 0,03%, sujeira estatística, de outro, 5%, o que é considerável? Uma pessoa a cada 20. Uma pessoa a cada 20, todo mundo teria estudado com uma travesti ou com uma pessoa trans no decorrer da sua vida, sabe? E é um pouco essa estatística que a gente gostaria que existisse na sociedade, que a gente fosse 5% em todos os espaços, Sim. não só na prostituição A precária. aceitação seria muito mais fácil, talvez, mais simples. Não talvez. acreditarem que a gente não tem capacidades só porque a gente resolveu peitar o destino que o genital impôs para nós. Claro. Sabe? Eu faço doutorado na Unicamp, escrevi, já publiquei livro junto com meus companheiros, João Neri, Márcia Rocha, Tebrante. Esse é o meu segundo livro, sabe? A gente está tentando, aos poucos, trazer essas novidades todas e mostrar que a gente é capaz. Recentemente fui contratada como professora de literatura, ou seja, a gente tem muita coisa para ensinar. E produzir esse conhecimento é muito importante, né? Sim. Legal. Amara, muito obrigada pela conversa, pela sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Perfeito, muito obrigada. Obrigada.